Olá, eu sou Érica Seulin. Vamos bater um papo com o Vitor Maia, doutor em econometria. Ou seja, ele ajuda qualquer empresa a analisar os dados para tomar as melhores decisões. Além disso, é empreendedor e especialista em aprendizagem. Entre os projetos de sucesso que já desenvolveu está uma ferramenta para passar em concursos públicos, reconhecida pela maior autoridade no meio, o desembargador William Douglas. O projeto foi vendido e ele decidiu investir em uma nova área, a ciência de dados. Mas o que a história do Vitor tem a ver com você? Se você quer mudar os rumos da sua profissão e não sabe como, quer aumentar a renda e acha que não tem tempo, a história do Vitor tem muito para inspirar e eu convido você a conhecê-la agora. Vitor, como foi essa mudança de vocação para a ciência de dados e você percebeu que podia empreender? Érica, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando a minha história e ajudando outras pessoas. Bom, o fato é que no último ano eu consegui triplicar a minha renda trabalhando como cientista de dados, trabalhando apenas 50% a mais. E eu queria contar essa história porque eu acho que pode ajudar muita gente que está querendo entrar nessa área de ciência de dados. Mas essa vontade de empreender surgiu há muito tempo. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no mercado financeiro e eu aprendi o conceito de risco e retorno e que existe um prêmio desproporcional às atividades arriscadas. E especialmente no Brasil, não há nada mais arriscado que empreender. Então eu decidi que na minha vida que eu queria empreender. Mas ao mesmo tempo, quanto maior o prêmio, maior o risco. E o risco é um risco de ruína. E no mercado financeiro também aprendi o conceito de hedge, que é um conceito de proteção. Então, eu precisava achar alguma forma de me proteger enquanto eu empreendia. E como é que foi essa proteção? O que você fez? E como eu criei essa proteção para mim? Ao mesmo tempo que eu empreendia, eu fui aprovado num concurso para ter a estabilidade para poder correr o risco necessário. E quem não tem o serviço público para servir de rede de apoio, como é que faz? O ponto principal é fazer uma transição suave. Muita gente quer largar tudo para pular de cabeça numa carreira nova. Eu acho que isso não faz sentido. Se você perdeu o emprego ou faliu, você não tem muito o que fazer. Então, é natural que você queira, mais rapidamente possível, migrar de carreira. Mas se você não está nessa situação, não faz sentido você largar tudo para isso. É melhor que você aproveite o tempo que você tem após o seu trabalho atual para gradativamente migrar com segurança para a nova carreira. E como foi para você recomeçar do zero? Quando eu vendi esta empresa focada em preparação para concurso, eu estava refletindo sobre o que eu queria fazer e, pessoalmente, o que eu havia mais gostado em todo esse processo, apesar de muitos aprendizados, foi da parte quando eu criei o modelo em si. Essa foi uma reflexão pessoal que eu fiz. Aí eu entrei em contato com um investidor meu, que é fundador de uma startup que é unicórnio, uma startup gigantesca, para conversar com ele sobre os rumos que eu queria tomar na minha carreira. E eu comentei com ele que queria me dedicar à ciência de dados, que era o que eu pessoalmente mais gostava de fazer. E ele prontamente falou, não, vem trabalhar para mim. A empresa dele estava crescendo bastante e ele me colocou para conversar com o time de ciência de dados da empresa dele. E eu já havia comentado, não só com ele, como com essa pessoa que foi me entrevistar, eu falei, olha, eu estou empreendendo aqui, já tem 5 anos que eu não programo, eu estou querendo voltar a trabalhar para voltar a aprender as tecnologias atuais. E até no primeiro momento, nesse processo, ele colocou que não, que o mais importante seria a solução e não a tecnologia em si. Eu fiz esse processo, mas, ao contrário do que eu esperava, na minha opinião, fiz uma solução sobre a ótica de negócio muito boa, mas ele focou especificamente na deficiência da tecnologia que eu usei para resolver, que estava naturalmente defasada. E eu poderia, a essa altura, ter me remoído, né? Dizendo, nossa, o processo é ruim, né? Porque eu não fui aprovado e eu acreditava que tinha condições de contribuir bastante com a empresa e eu podia criticar o processo, podia ficar revoltado. Mas eu fiz a única coisa que eu acho que é razoável, que eu fui estudar a tecnologia atual, que é Python. E aí primeiro eu fiz algumas certificações, fiz a certificação da DASCA, fiz diversos cursos,
e de fato aprendi, montei o meu portfólio. E quando eu voltei a fazer esse processo novamente, de posse agora do estado da arte e da tecnologia, os resultados positivos vieram. Mas você disse aí que, para você, a solução é muito mais importante do que a própria tecnologia em si. Por que isso? O cientista de dados não tem que saber tecnologia? Sim, a tecnologia é indispensável, mas aprender a sintaxe da tecnologia é muito mais rápido do que desenvolver a capacidade analítica de entender e traduzir os problemas para a linguagem técnica. Então você se atualizou tecnologicamente, e aí, como é que triplica a renda? São dois pontos que você precisa enxergar. A demanda só cresce e existe uma barreira de entrada enorme. Aí, a partir disso, ficou fácil. Quando você pensa na demanda, especialmente com a pandemia, que acelerou demais a digitalização das empresas, a necessidade de analisar dados só cresceu e só continuará a crescer, porque as empresas precisam transformar esses dados que são coletados numa velocidade cada vez maior e insights para tomada de decisão. E apesar de existir tanta demanda, a oferta de cientistas de dados é restrita porque se exige um conjunto de habilidades muito distintos. Você, ao mesmo tempo, tem que entender de negócio, tem que ter uma capacidade analítica, matemática fortíssima e tem que saber programar. E como eu falei, a minha limitação naquele momento era na sintaxe, na linguagem que eu não estava treinado, não estava habituado a programar, porque já não programava há muito tempo. Então, o que eu fiz foi analisar nos sites de freelancer, porque é muito mais fácil você começar como freelancer do que arrumar um emprego, o que é que se procurava nesses sites, e comecei a gradativamente pegar trabalhos mais e mais complexos, porque ao mesmo tempo que eu me desenvolvia, eu já estava sendo remunerado. Então, à medida que eu fui aprendendo e resolvendo problemas cada vez de mais valor para os clientes, eu pude aumentar o valor da minha hora, até que chegou num ponto que eu estava ganhando o triplo do que eu estava ganhando antes, trabalhando apenas essas 4 horas que me sobravam do dia. E fazer tudo isso em 4 horas é suficiente para todo mundo? Com certeza. É uma questão de tempo. Algumas pessoas vão levar mais tempo. Mas se você tem a disciplina e a resiliência de chegar em casa e começar a sua nova jornada, primeiro você vai aprender, a partir de um certo ponto você vai começar a pegar trabalhos mais simples e gradativamente, leva o tempo que for, você vai aprender novas habilidades e essas habilidades vão ser monetizadas até no ponto que você vai levar, enquanto você tiver resistência e dedicação, você vai multiplicar isso enquanto o mercado puder absorver. Mas para mim e para diversas outras pessoas, para triplicar foi mais do que possível. Você conseguiu se atualizar, triplicou a renda, tudo isso em 4 horas. E aí, por que a ciência de dados virou um empreendimento? Veja, como você disse, as 4 horas viraram um limite físico. Eu já tinha conseguido levar o nível da minha hora para um valor que eu achava justo, que já estava me remunerando bem mais do que na minha carreira anterior, mas eu não tinha mais para onde crescer. Eu poderia continuar forçando para aprender cada vez mais, para aumentar o valor da minha hora, mas o esforço para aumentar esse valor da hora seria desproporcional. Faz muito mais sentido no momento que eu estou, começar a treinar novas pessoas, que é o que eu estou fazendo por um lado, estou trazendo novas pessoas para me ajudar a desenvolver esses trabalhos, e outro caminho de multiplicar esse conhecimento é transformar isso num curso para que outras pessoas aprendam o que eu fiz e repliquem para atender outros clientes e façam nas suas vidas o mesmo que eu consegui fazer para mim e também estou conseguindo para que outras pessoas façam o mesmo. Todo mundo pode ter sucesso. Todo mundo pode ter sucesso, com esforço e dedicação. Vitor, muito obrigada. Você viu aí, para mudar sua vida profissional depende de você. É só ter o esforço, a disciplina para se atualizar e se dedicar que a vitória é certa. E vai ser mais fácil do que foi para o Vitor, porque o Vitor está oferecendo esse curso que vai te explicar o passo a passo. Muito obrigado, Érica.